Sim, Ó, pode sim. eu gostaria que quem tiver com o microfone desligado, por gentileza, aliás, ligado, por gentileza, pode desligar os microfones, deixando só o do Valdo aí ligado, tá bom? Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer nos encontrarmos aqui. E hoje eu estou muito feliz, né, porque eu convidei um grande amigo, amigo de infância praticamente, né? Nós nos conhecemos, eu acredito que eu tinha 15, 16 anos. E eu lembro quando eu conheci o Valdo, ele estava com uma corrente assim no pescoço, acho que era um crucifixo e tal, e eu comecei a falar comecei a falar de dar borrosa para ele e ele acabou aceitando. E ele gostou tanto que pediu para ser diácono, obreiro, até chegou itinerante. Então, assim, eu estou muito feliz que hoje ele serve os caminhos do Senhor, é um servo de Deus e ele está aqui com a gente. Valdo, muito obrigado, tá, por ter aceito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você. E aí, meu irmão, fica à vontade para contar seu testemunho, para trazer a palavra, tá bom? Deus possa te usar nessa noite. Amém. Primeiramente, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sei que existe muitos que têm várias formas de saudação, mas o significado é o mesmo. Uns falam a paz do Senhor, outros falam a paz de Deus, outros falam graça e paz, outros diz somente paz, mas tudo é válido, porque é tudo para honra e glória do nome do Senhor, porque só Ele mesmo é que é digno de toda honra e de toda glória. Wellington, e a alegria é toda minha, a satisfação é toda minha participar aqui desse encontro, embora sendo um encontro virtual, mas a gente tem que ir se acostumando com isso, é a forma moderna das pessoas se reunirem e também de se interagir, né? E isso é muito bom. Em outro tempo, isso não era possível. Então, estamos aí usando a tecnologia também para interagir e também para propagar o evangelho, isso que é mais importante. Interessante, Wellington, que hoje eu estava pensando nisso. Eu te conheci em 1987. Na verdade, naquela época, eu estava desviado da Avó Rosa. E eu estava meio playboy, né? Meio cabeludão, pulseira, cordãozão no pescoço. E aí eu te encontrei lá em Goiânia e a gente começou a conversar. E realmente você me convenceu a voltar. E eu voltei naquela empolgação toda, mas aconteceu um fato interessante. Depois, mais na frente, eu vou contar sobre isso. Quando eu decidi sair daquele lugar, que eu tô saindo de lá, a pessoa que eu encontro é você. Aí a gente começa a conversar naquele momento ali, você fala, olha, também saí, também aquilo me deu uma alegria, porque outrora a gente, né, fez parte para entrar, né? E realmente ali depois daqueles encontros que a gente teve, foi muito bom. Eu passei a conhecer mais profundo do que realmente era. E aí a gente iniciou um processo que, graças a Deus, vem só crescendo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas não sei quantas pessoas têm aqui, outros vão ver depois. Eu vou me identificar, falar um pouco da minha vida, de onde eu vim. Eu sei que todos nós temos um passado em comum, porque praticamente todos nós viemos do mesmo lugar. Quando eu passei a ter um entendimento da vida, os meus pais, eles já eram da igreja da Avó Rosa. Minha mãe era muito fidedigna a tudo que ali ensinava, e a gente cresceu aprendendo aquilo, guardando aquilo, e aquilo foi entrando na mente da gente e no coração, que para sair, eu assim, a prova para mim que existe milagre é que eu saí de lá. E que a prova também de que a vontade de Deus é soberana, muitas vezes até contra a nossa vontade, é porque a vontade do Senhor prevaleceu. Porque se há 10 anos atrás alguém falasse para mim assim, olha,
você vai sair dessa igreja? Ele dizia, nunca, isso é impossível. Mas a Deus todas as coisas são possíveis. Então eu cresci naquela fé, guardei tudo aquilo ali, e com o passar dos anos, eu fui me interessando cada vez mais, até que chegou uma época em que eu afastei, ali nos meus 16 anos, 15 anos, mais ou menos, por ali, e fiquei 3 anos fora. Mas assim, a gente parava de ir na igreja, mas a avó Rosa não saía do coração, entendeu? Quando você tinha qualquer probleminha, era o nome que vinha à cabeça, que você terminava falando. Interessante que, quando eu mudei para São Paulo, isso já em 2004, porque o Alaô já estava lá, a Rosa também, e eu passei a me dedicar àquilo ali de uma forma diferente. Eu comecei a pregar em 2000 se não me engano, em 2001, se não falha a memória, não sei se foi perdão, em 91, não foi em 2001 não, em 91. Comecei a pregar em 91 e preguei 18 anos, quase 19 anos. E os últimos anos meu lá, eu estava com a situação financeira mais ou menos estabilizada, e eu me doei de coração mesmo aquilo ali. Eu viajava todos os finais de semana e tinha o prazer de pagar as despesas do meu bolso e tudo. Eu acreditava naquilo, realmente eu era convicto. E não só eu acredito que todos nós. Aconteceu o seguinte, um dia eu estava saindo para Campo Grande. Na noite anterior eu tive um sonho. Eu sonhei que eu via o Aldo Bertoni entrando morto para dentro da sede, sendo levado. E eu estava ali, o Hélio conhece muito bem lá, acho que todos nós conhecemos. Eu estava em pé, no sonho eu estava em pé, ali onde tinha um depósito que guardava mantimento para os canarinhos, alguma coisa ali. No sonho eu estava ali. E eu vi ele entrando e imediatamente eu subi até a casa do Olaô, cheguei lá, eu falei para ele. Cheguei lá, eu vi o Olaô chorando. Aí eu falei, Olaô, que é isso, rapaz? Todo mundo morre. Os profetas morreram, todo mundo morreram. Não, é normal isso. Eu acordei. Quando foi no outro dia, antes de eu viajar para Campo Grande, eu fui na casa do Olaô e cheguei lá, minha mãe estava. E eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu tive um sonho ontem. Coisas podem acontecer. Ou o irmão Aldo vai morrer, ou ele vai morrer para mim. Aí eu contei o sonho. E minha mãe, ela defendia muito aquilo ali, disse, não, meu filho, que isso, repreende isso, aquela história toda e tal. E eu ali, mas até eu desconfiava nada, estava tudo tranquilo, tudo que acontecia eu achava que era culpa das pessoas e tudo mais e tal. Quando eu estou em Campo Grande, eu recebi uma ligação do hoje saudoso Eurico Torales. Ele me ligou e falou assim, Parrião, você está onde? Falou, eu estou em Campo Grande. Falou, você está em Campo Grande? Eu falei, estou. Falou, vamos almoçar hoje? Eu tenho um recado para você, uma proposta do irmão Aldo. Isso era motivo de honra, de tudo mais. Aí nós marcamos numa churrascaria, começamos a conversar. Aí, um certo momento, ele me disse assim, falou, Parrião, é o seguinte, eu não sei se você já está sabendo, mas nós estamos articulando aí, inclusive com o apoio do irmão Aldo, para a gente passar a direção da igreja, da parte administrativa, para o filho dele, para o Ismael. E para isso foi escolhido 10 pastores, inclusive você é um dos 10, e a igreja vai dar todas as despesas, vai dar carro, vai dar tudo, e vocês vão sair nas principais congregações já começando a trabalhar essa ideia, você vai saber como falar e tudo mais. Quando ele falou isso, eu espantei. Falei, Torales, eu estou há 18 anos pregando para todo mundo que o irmão Aldo não vai morrer e que ele vai ficar no governo da igreja até o arrebatamento. Aí eu falei, como é que agora eu vou voltar falando o contrário do que eu disse? Ele falou assim, Valdo, fala que Deus mudou os planos. Fala que, olha, Deus não prometeu para Moisés que ele ia
entrar na terra e depois Deus não permitiu. Eu não tinha muito conhecimento de Bíblia, mas eu tinha mais ou menos. Aí eu falei, Toralho, mas no caso de Moisés ele errou. E qual é o erro do irmão Aldo? Falou, não tem erro, tal, né? E ficou um negócio complicado. Mas ali eu já fiquei meio perturbado. Aí eu terminei ali o almoço, peguei e liguei para o Alaô. Falei, Alaô, eu recebi uma proposta aqui, mas é um negócio muito estranho. Aí o Alaô falou para mim assim, já falaram contigo? Eu falei, já, o Torá terminou de falar comigo. Falei, você sabia disso? Falou, sabia. Eu falei, por que você não falou comigo? Disse, não, porque eu estava esperando, tal, aquele negócio todo, e eu sei como que você é, e eu não ia ver como ia ser tua reação e tal, né? Aí eu fui e perguntei para ele o seguinte, vem cá, esse Ismael é aquele de criação? Aí o Alaô pega e fala para mim assim, não, aquele de criação não é de criação, não, aquele é dele mesmo, é filho dele mesmo. O quê? Eu falei, é. Rapaz, aí aquilo entrou assim um desespero em mim. Eu tinha trabalhos lá em Campo Grande e terminei nem fazendo mais, já voltei para São Paulo, peguei um avião imediatamente, voltei para São Paulo e só fui em casa levar roupa e aí eu falei assim, eu falei, olha, eu estou indo agora na sede e dependendo da conversa que eu tiver lá, nunca mais eu vou pisar os meus pés lá. O Hélio, conhece? Eu estou entrando para o Tatuapé, tem uma rua chamada Paz de Barros. Estou descendo ela, já antes de chegar na Celso Garcia, tem um Bradesco para a esquerda. Quando eu olhei para a direita, o Cafro estava no ponto de ônibus. Eu já entrei no estacionamento do banco e fui no Cafro. Cheguei lá e falei, pastor, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor fale para mim a verdade. Falei, pastor, eu nasci nessa igreja, eu cresci nessa igreja, essa igreja, ela é a minha vida, eu não me vejo fora dessa igreja, mas eu estou sabendo de muita coisa. Eu quero que o senhor me fale a verdade. Ele olhou para um lado assim, olhou para o outro. Eu acho que naquele momento o Espírito de Deus tomou ele, porque eu precisava de ouvir aquilo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, afastou de costas, encostou no muro e falou, faz favor. Ele disse, Valdo, eu vou te falar, mas eu preciso que você confie em mim, confie no Estância. Ele disse, infelizmente, tudo isso é verdade. Quando ele falou isso para mim, eu falei, pastor, se tudo isso é verdade, por que vocês deixaram esse homem chegar onde chegou? Ele disse, Valdo, se a gente falar a verdade, a gente acaba com a igreja. Falei, pastor, mas segurar uma igreja baseada numa mentira, aí não tem cabimento. Ele disse, olha, Valdo, no dia que eu me batizei, batizou eu, o Estância e o Cisalska. O Cisalska já é falecido, não sei se o Hélio conheceu ele era lá de Volta Redonda. E nesse dia, a avó falou para nós três, disse, olha, vocês fizeram um voto hoje para Jesus. Vocês não fizeram um voto para mim, para o Eurico ou para a Dona Odete. Vocês fizeram um voto para Jesus. A igreja vai precisar de vocês. O dia que ela precisar, defendam isso. Eu falei, pastor, mas vem cá. Mas segurar essa mentira é defender a igreja? Ele disse, Valdo, é o seguinte, é tão complicada a situação, porque uma vez o próprio irmão Aldo falou para um irmão aí que ele não é santo coisa nenhuma, e o irmão se escandalizou e saiu da igreja. Então, se a gente sair da igreja, se a gente falar a verdade, a gente acaba com a igreja. Falei, pastor, é melhor acabar do que ficar sustentando uma mentira. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, no começo eu comecei a duvidar. Aí ele me falou de várias pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, até porque essas pessoas é amiga da gente e a gente tem que preservar a vida da pessoa. Ele falou, você lembra de fulana de tal? Eu falei, lembro então. Fulana de tal, uma época, andou aprontando por aí, e o próprio irmão Aldo mandou dar conselho para ela. Quando eu chamei ela para dar conselho, ela disse para mim o seguinte, quem é ele para me dar lição de moral? Ele tirou a minha virgindade dentro da sala dele. O próprio Cafo falou isso para mim.
Ele disse, olha, eu na época fiquei, não, mas ela está levantando um falso, ela está levantando alguma coisa. Ele disse, mas aí eu passei a observar. Ele disse, olha, eu tenho, se não me engano, ele falou que era 46, era mais ou menos, eu tenho 46 anos de serviço prestado a essa igreja. Disse, olha, minhas mãos são limpas. Ele falou para mim, minhas mãos são limpas. Se eu tenho um carrinho, foi porque minha filha comprou para mim. Se eu tenho uma casinha, porque também minha filha comprou. Mas eu mesmo só ganho o meu salário. Aí ele começou a contar. Ele disse, olha, na época do bispo, o bispo ganhava o mesmo salário que nós ganhávamos. Era a mesma coisa. E depois que o irmão assumiu, aí foi que ele, para subir o salário dele, também subiu o salário do bispo e da dona Odete. Mas no começo era todo mundo, assim, defendendo ali o legado do bispo, do Eurico Matos Coutinho. Depois ele falou para mim assim, porém, esse tempo atrás eu quebrei meu braço e fui falar com ele. Quando eu fui falar com ele, ele falou assim, não quero nem saber, não quero nem saber, não quero nem saber. Aí eu entendi o seguinte, falou, olha, eu já tive até, isso o cara falando para mim, eu já tive até problemas com a minha esposa, porque a minha esposa entra na sala dele a hora que ele já entrou várias vezes, e ele nunca recebeu na sala dele. Aí eu comecei a ligar as coisas, né? Eu disse, pastor, eu não posso continuar. Ele disse, Valdo, eu vou te pedir, continua com a gente. Falou, olha, você é muito querido, eu sempre vou atrás de você, por onde você passa, eu percebo que as pessoas gostam muito de você, ficam elogiando. Falei, pastor, eu vou ser honesto com o senhor. Eu não consigo falar o nome desse homem. Ele disse, Valdo, faça como eu, diminui um pouco, fala menos. Falei, pastor, eu não consigo mais falar, é nada. Aí eu disse para ele, eu falei, olha, eu fiquei sabendo que o Gasque também está saindo. O Gasque era amigo da gente, nem sei se ele está lá ou não está mais. Aí ele disse para mim assim, falou, não, eu já contornei a situação com o Gasque. Eu só quero que você continue com a gente. Aí eu falei, pastor, impossível. Agradeci a ele, fui direto no escritório da sede, eu ia fazer um casamento lá em Taquara, no próximo semana. Cheguei lá, entrei ali, acho que era o Leonel que estava, se não me engano, cumprimentei ele ali, e fui lá na sala dos pastores. Cheguei lá, quem estava era o Zé de Paula. Peguei a escala, entreguei e falei, Zé, risca o meu nome aí, porque para mim não dá mais. Aí ele olhou para mim com uma carinha de deboche, e foi lá e falou para mim assim, você já está acreditando aí no que a turma está falando? Eu falei, a única coisa que eu falei, olha, Zé, está muito confuso, e para mim assim não dá. Aí ele foi lá no computador e apagou meu nome. Dali eu virei as costas. Eu creio que o que eu passei, uma grande parte passou, porque eu saí dali sem chão, eu saí dali sem terreno. Naquele momento, eu estava simplesmente pegando toda a minha vida social, porque a minha vida social era a igreja. Eu estava pegando toda a minha vida social e também simplesmente deletando ou tentando deletar tudo que eu tinha cultivado na mente ao longo dos anos, tudo que eu acreditava. É uma situação tão difícil de falar, mas eu creio que ela é pior do que a situação de alguém, de repente, descobrir que é traído. A situação que eu senti foi essa. Quando eu saí dali, eu saí sem rumo, realmente, e fiquei numa situação muito difícil, emocionalmente, quase que eu entrei numa depressão profunda. E, naquele momento, muita coisa foi acontecendo, logo também o Alaô já tomou partido, já se manifestou que ia sair. Aí nós ficamos ali apoiando um no outro, mas totalmente sem direção. Aí eu lembro que logo em seguida eu encontrei o Wellington, e o Wellington me chamou para um encontro. Mas pensa no homem que odiava crente, era eu. E esse encontro, eu não sei mais quem era que estava nesse encontro, e eu sei que o pastor chamava Gabassi. Não sei se era João Gabassi, mais ou menos assim o nome dele. Quando eu olhei para esse camarada, mas me deu um ódio, eu pensei comigo, isso é mais um bandido, ladrão aí, tomador de dinheiro e tal, né? E eu lembro que eu perguntei ele assim, eu falei, pastor, de que ministério o senhor é? Aliás, nem ministério,
porque hoje a gente tem uma compreensão diferente, a gente sabe definir o que é denominação, o que é religião, o que é um ministério e o que é igreja. E na época eu perguntei para ele: de que igreja o senhor é? Ele falou para mim assim: eu sou da Assembleia de Deus. Ixi, aquilo complicou mais ainda. Porque eu, na minha infância, na minha adolescência, eu tinha uns colegas que eram da Assembleia de Deus, e assim, a gente pegava, tinha muito atrito por causa de religião, e eu terminei pegando assim sei lá, uma resistência. Mas tá bom. E o tempo foi passando, foi passando, e eu comecei a ir para um lado meio estranho, que eu comecei a beber. E aí fiquei meio quase que ateu, para falar a verdade. Não queria saber de igreja, não queria saber de nada. Estou vendo meu filho ali que entrou. E eu e meu filho, a gente comprava uma grade de cerveja e detonava no final de semana. E eu lembro que um dia eu estava num determinado local e a pessoa me disse assim: você não leva jeito para estar aqui. Você parece que não é desse lugar. O que acontece que meu filho completou 18 anos e aí ele resolveu andar com as pernas dele e tal. Falou: pai, eu quero ir para uma cidade, eu quero começar um negócio para mim. E isso veio na minha cabeça. Falou: meu filho, vai para Salvador. E ele pegou, arrumou e foi. Encheu o carrinho de mercadoria e foi para lá. Depois que ele foi, eu pensei: nossa, menino com 18 anos, Salvador, cidade praiana, e o baiano é festeiro, aquele negócio. Falei: o moleque vai se perder. Quando um dia ele me ligou, falou assim, pai, eu comprei uma Bíblia. Eu espantei. Falei: mas comprou Bíblia? Falei: comprei uma Bíblia. Aí eu fiquei assim meio sem graça. Falei: meu filho, fala o seguinte, lê os Salmos e tal, que eu já tinha um pouquinho de noção de Bíblia. Falei: olha, lê os Salmos e tal. Passou mais uns 3 dias, ele me ligou e falou: pai, eu me converti. Quando ele falou eu me converti, eu me senti assim quase que envergonhado, porque eu pensei assim: puxa vida, eu devia estar dando exemplo pro meu filho, e o meu filho é que está me mostrando, mas tudo bem. Aí um dia eu estou indo para São Paulo, era umas 8 horas da noite. Ele me ligou num pranto de choro. Quando ele ligou chorando, eu espantei. Aí eu parei o carro e falei: o que foi? Ele falou: pai, é o seguinte, eu senti na igreja hoje uma coisa que não tem dinheiro, não tem nada nessa vida que compara o que eu senti. Eu senti a presença de Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu vi aquilo e eu vi o estado de emoção que ele estava, eu comecei a chorar. E pensei comigo: eu vou tomar uma atitude, eu vou procurar uma igreja. Aí procurei uma igreja e tal, chamava Igreja Cristã Palavra Revelada. Mas eram essas igrejas neopentecostal, e os neopentecostais, eles são mais, assim, estilo comunidade, né? E pra gente que veio da Vó Rosa, a gente tem, assim, uma tendência ao tradicional, né? As igrejas mais tradicionais e tal, mais calma, mais tranquila. E lá tinha um sistema de ficar em pé e tal, aquele negócio todo, e batia palma, mas eu tava lá, assim mesmo. E o pastor é muito bacana. Um dia foi um pastor pregar lá, e esse pastor ele tem uma palavra, ele é um baiano, tem uma palavra muito boa. E ele falou para mim assim, depois que ele pregou, ele falou assim: qual é o seu nome? Eu falei: Valdo. Ele disse: ó, eu vou te falar uma coisa que Deus manda eu te falar. Eu sou amigo do pastor Jaimin, mas Deus não te quer nesse ministério. Esse ministério aqui é dele, mas ele te quer no outro lugar. Aí eu fiquei assim, ele falou: e o pastor Jaimin é homem de Deus. Você pode falar para ele que eu te falei isso, que ele vai acreditar que... Aí tá bom. Aí eu comecei, aí depois perguntou para mim assim: o que você vai fazer amanhã? Eu falei: nada. Falou: eu vou pregar numa igreja amanhã, você vai comigo? Eu falei: vou. E eu peguei uma amizade com esse pastor, andei com ele, sei lá, acho que uma semana ou 2, mas eu nunca perguntei para esse pastor de que igreja ele era. Ele pregava em todas as igrejas. Ele era itinerante.
Aí, quando foi um dia, ele falou para mim assim, falou, Valdo, sábado vai ter ceia na minha igreja, você quer ir lá comigo? Falei, pastor, que igreja isso é? Falou, sou da Assembleia de Deus. Aí eu pensei, vixe, mas eu já estava meio envolvido com ele, falei, pastor, eu vou com o senhor. Aí eu fui. Chegando lá, teve o culto, tal, ver o zinho da harpa. E o zinho da harpa é assim, é um zinho gostoso, né, para cantar e tal. Eu me adaptei mais com o zinho da harpa do que com os louvores. Hoje eu gosto dos dois, entendeu? Mas assim, eu na época assim, eu me adaptei mais com o zinho da harpa. E aí eu segui na Assembleia de Deus. E esse pastor, ele me falou uma coisa muito bacana. Ele disse, Valdo, você está vindo para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é a igreja perfeita. Porque a igreja perfeita, ela é na glória. A igreja perfeita não é na terra. A igreja perfeita é na glória. Mas se você quiser ter êxito na tua carreira ministerial, ou na tua fé, na tua caminhada com Cristo, olhe para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Não olhe para o homem. Porque se você for olhar para o homem, você vai cair. Mas a sua fé, ela não pode ser baseada no homem. Ela tem que ser baseada em Cristo Jesus. Falou agora, só que a Assembleia de Deus tem base. E a base é a Bíblia. Então, esse é o caminho. E eu demorei um certo tempo para entender certas coisas, porque a gente que crescemos ouvindo falar de que esta igreja é a certa, então eu creio que a maioria das pessoas que saem da igreja apostólica ficam perguntando, qual é a igreja certa? E, na verdade, se a pessoa ficar à procura da igreja certa, ele não vai encontrar o caminho, porque o caminho é Cristo. Cristo, ele não é uma igreja, ele não é uma religião, ele não é uma denominação. Cristo é um caminho a ser seguido. E é isso que a gente precisa. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma visão bem mais profunda e entendemos que a obra do Senhor Jesus ela é muito grande. Ela não está resumida a uma denominação, ela não está resumida a uma placa. O Senhor Jesus, ele não faz morada dentro de um templo construído por mão de homens. Ele faz morada dentro da criatura, daquele que aceita, daquele que guarda a sua palavra, daquele que se coloca à disposição de ouvir, de guardar e de aprender. Então, eu fiz aqui mais ou menos um resumo do que eu vivi. Eu tenho um testemunho, mas numa outra oportunidade eu vou contar. E eu estou estreando uma Bíblia nova. Eu ganhei de um pastor amado, querido, essa Bíblia, e eu nunca peguei ganhei a semana passada. Eu tenho várias Bíblias e eu vou usá-la hoje. Vai ser uma estreia. Vamos usá-la para a glória de Deus. E eu quero devolver a palavra para o Wellington, porque nós precisamos fazer oração, cantar um louvor, e após isso aí, a gente vem com uma palavra para a gente encerrar, pedindo que Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria, e que o nome dele seja glorificado. Tá contigo, Wellington. Amém, coisa linda. Aneci, você pode preparar um louvor? E eu vou orar por você, por nós, né? Amém, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, nós te amamos. Nós te adoramos e somos gratos a Ti pela nossa salvação. É verdade, Jesus. Graças te dou, Pai, pela vida do Valdo, que antes, Senhor, outrora, participante, meu Deus, foi enganado, iludido, e pregou a mentira por muitos anos, Pai. Tu és justo, tu és fiel, o Senhor o alcançou. Muito obrigado pela vida dele, Pai. Obrigado por todos nós que estamos aqui, Pai, nessa noite. Ô Senhor amado, continua falando conosco, Pai. Graças te damos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aneci? Oi, Wellington. Amém. Me perdoa. Você pode louvar? O meu filho saiu, eu tô sozinha hoje. Meu Deus. O Rick tá aí, ó. O Rick fazer o louvor pra gente. Tá. Ô, Rick, por favor, Rick. Ô, Wellington, deixa eu ver seu
Se eu acho que Oi. rapidinho um playback aqui, tem no jeito aqui. Tá bom. Ô, Valdo, ó, a Nessi tá lá em Três Lagoas, o Rick tá lá em Volta Redonda. Olha só quanta gente está aqui nesse bate-papo Olha aí conosco, que né? beleza. Ele vai trazer um louvor aí pra gente, que eu tô sem nada aqui perto também, sem violão, sem nada. Mas o Rick vai trazer um louvor aí, e depois você continua aí, traz uma palavra aí pra gente, né? Amém. Eu Amém. sei que você tem algo precioso. Seu filho tá Amém. aí, olha que maravilha, né? Vamos estrear a Bíblia, né? Vamos estrear, né? É isso aí. Quem que é o Lindo? É sua irmã, não? Oi? Olinda é minha irmã. Olinda. Ah, ela tá aí. É. Vê se Valdete, tem Vilmon Rosa aí Paim. conectado aí, Wellington. Quem? Vilmon, vê se tem aí. É um primo querido. Olinda. Tem a Rosa Parrião, a Valdete, tá todo mundo por aqui. Esse primo aí eu acho que não tá, Tá não. não? Tudo bem, Rick? Ô, Lerto, tudo jóia. Eu vou tentar colocar Opa. online aqui, mas se dá algum problema, só na voz mesmo. O que importa é louvar o Senhor, né? É verdade. Fique à vontade, irmão. Só um pouquinho aqui, pera lá. Agora vai. Eu vivia perdido, totalmente abatido, Aleluia. morto Glórias a Deus. até que um dia me amando e por mim se entregou, no Calvário morrer. Tudo por meu pecado, no madeiro cravado, Aleluia. Jesus me redimiu. O seu sangue verteu, seu amor me envolveu e eu renasci. Eu vivia perdido, totalmente abatido, morto estava eu. Aleluia. Até que um dia me amando e por mim se entregando, Aleluia. no Calvário morrer. Glórias a Deus. Aleluia. Tudo por meu pecado, no madeiro cravado, Jesus me redimiu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seu amor me Santo, envolveu. santo, santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vivia perdido, totalmente abatido, morto estava eu. Aleluia. Até que um dia me amando e por mim se entregando, no Calvário morrer. Aleluia. Glórias a Deus. Tudo por meu pecado, no madeiro cravado, Jesus me redimiu. O seu sangue verteu, seu amor me envolveu. E eu renasci. Eu renasci. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito lindo o louvor. Lindo Valdo, mesmo. com você, Valdo. Amém. Eu quero
trazer uma palavra. Está em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. A palavra do Senhor, ela é vida. E dela nos vem as condições para que a gente possa continuar vencendo, porque ela é eterna. A palavra de Deus não envelhece. Ela é nova a cada manhã. Às vezes lemos um versículo da Bíblia Sagrada e a gente se alimenta por um momento. E além do alimento, a gente tem uma compreensão. Outro dia você lê o mesmo versículo e o Espírito do Senhor nos acrescenta algo mais. Assim é a palavra de Deus. Então diz assim: e os 11 discípulos, partindo para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, este trecho que acabamos de ler, primeiramente, ele vem ao encontro do que eu creio que todos nós precisamos durante bom tempo da nossa vida. Precisávamos deste entendimento. O que é que nós aprendemos outrora? Aprendemos que Jesus, ele era meio fraco. Sabe? Ele precisava de um gerente. Até porque era dito que ele não tinha cumprido a missão que ele veio cumprir e precisava enviar alguém para terminar de completar. Mas a gente vê aqui, primeiramente, Jesus dizendo que todo o poder, esse todo é sem limitação, não tem limite. Todo o poder sobre os céus e sobre a terra estava com ele e está com ele. O mais importante disto é que este poder, ele envolve tudo. O poder de curar, o poder de salvar, o poder de realizar maravilhas, o poder de proteger, o poder de livrar o homem da condenação eterna. Todo esse poder está com ele. Interessante é que ele também diz aqui que ele não se ausentaria. E a gente aprendeu que Jesus se ausentou, não pôde estar mais presente, mas que ele enviou alguém para estar presente. O que acontece é que ele está dizendo: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, coisa linda, coisa maravilhosa é a gente compreender a palavra de Deus. Porque quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós não ficamos na dependência de alguém para fazer essa ligação. Porque quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós entendemos que Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, ele é eterno, ele é Deus na essência, e que ele foi morto, mas ele está vivo.
É o único que viveu neste mundo que o túmulo está vazio, não tem outro, somente ele. Porém, nós acreditávamos totalmente diferente disso. Por quê? Porque nos foi vedado isto. Porque isto aqui liberta. Mas foi proibido que tivéssemos acesso a isto aqui. E esta proibição foi que nos distanciou de Deus e da sua palavra. Eu lembro que em 1992, eu li a Bíblia, mas li a Bíblia de uma forma não muito correta, porque eu queria pegar a fé que eu tinha e colocar dentro da Bíblia. Então você começava a ser seletivo. Aquilo que te agradava, você falava, e o que não te agradava, você deixava de lado. Mas eu lembro que uma vez eu preguei lá em Redenção e eu usei a Bíblia. E mais ou menos uns 10 dias, eu recebi uma carta assinada pela missionária Odete Corrêa Coutinho. Isso chegou ao nosso conhecimento que o irmão está usando a Bíblia nos púlpitos. Esclarecemos que é terminantemente proibido usar a Bíblia. Use somente os nossos livros, porque eles contêm toda a revelação de Deus. E eu aceitei aquilo, fiquei um pouco chateado, mas parei de levar a Bíblia para a igreja. Algumas vezes eu levava, e eu creio que deve ter alguns ex-pastores da Igreja Apostólica aqui, e geralmente a secretaria da igreja, onde contava o dinheiro, onde os diáconos e as diaconias entravam, era junto com a cama do pastor. Um negócio meio estranho, mas funcionava dessa maneira. Então, quando eu levava a Bíblia, o que eu fazia? Eu deixava a Bíblia debaixo de um travesseiro, ou com um lençol em cima, ou com a toalha em cima, para que os obreiros não vissem a Bíblia. Mas mesmo assim, não era o suficiente, porque a gente queria de toda a força pegar toda aquela crença que a gente tinha e respaldar na Bíblia. Todavia, hoje, pela graça, pela misericórdia que o Senhor nos tem dado, a gente percebe o quanto que a gente perdeu por falta do conhecimento. E eu quero aqui até deixar um conselho, porque eu sei que quando a gente sai da Igreja Apostólica, a gente fica revoltado. E a gente quer partir para o confronto, geralmente com as pessoas da família, com os amigos, esse negócio todo. Todavia, esse confronto, ele não é benéfico. Porque quando a gente confronta, os ânimos se exaltam, geralmente ambos os lados se ofendem, se tornam ofendidos. E isso não é o terreno fértil para o Espírito Santo trabalhar, para o Senhor trabalhar. Porque o correto é deixar que o próprio Espírito de Deus faça a obra. Eu lembro uma vez, uma experiência própria. Minha mãe, quando eu saí, ela continuou na Igreja Apostólica. E eu comprei uma Bíblia e dei para ela. Falei, mãe, se eu estivesse dando para a senhora todo o dinheiro do mundo, eu não estaria dando algo de valor como isto aqui. Eu lembro que ela estava assim em frente a um sofá, ela nem pegou a Bíblia. Eu vi que ela não quis receber, eu coloquei em cima do sofá. E comecei a orar. Cheguei um dia, a mamãe estava lendo a Bíblia. Eu me alegrei quando eu vi aquilo. Falei, olha que coisa boa. Aí eu chegava lá, fazia de conta que não queria nada e observava que a Bíblia estava com um papelzinho dentro. Depois eu vi o papai fazendo a mesma coisa. E até que chegou o dia que a minha mãe, ela se decidiu. E para a glória de Deus, hoje ela é uma serva do Senhor, Jesus Cristo. Salva em Jesus. E meu pai já está na glória, mas partiu salvo. Partiu crendo no Senhor Jesus. Jesus, ele compara o reino de Deus como uma pequena porção de fermento que se coloca sobre uma massa.
Mas essa pequena quantidade de fermento, ela é o suficiente para levedar toda a massa. Isto é o Evangelho. Então, quando nós aceitamos a Cristo, recebemos a palavra de Deus, e as pessoas começam a ver que o nosso semblante começa a mudar, ficamos diferentes. E precisamos usar isto de uma forma muito sábia para não criar confronto, porque o confronto distancia. Porque existe ainda na igreja desta crença que nós outrora vivíamos, dois tipos de pessoas. Aqueles que são realmente inocentes, que ainda são, até três, que ainda são convictos como nós éramos, outros que já não têm mais essa convicção, mas também não têm interesse nenhum de conhecer a palavra, de conhecer a verdade. Aquilo ali é muito cômodo para ele, é um ciclo de amizade que ele não quer perder, não tá nem lá. E existem outros que são os orgulhosos, aqueles que não querem dar o braço a torcer. Eles precisam simplesmente de um afeto diferenciado para que eles possam decidir. Porque quando a gente parte para o confronto com eles, distancia. Então, sempre que a gente for falar, você tem que falar com muito cuidado. Eu sempre, quando eu vou conversar com ex-apostólico, eu digo assim, falo, olha, eu tenho um legado legal que eu aprendi na igreja apostólica. Porque a gente não pode negar, tem um princípio moral, foi ensinado um princípio moral bacana, tal. Hoje a gente entende que esse princípio moral, ele não é exclusividade de lá. É um princípio moral básico, estrutural, que está enraizado na Bíblia Sagrada, no ensino de Cristo, há 2000 anos. Não é uma coisa que começou em 1954. Uma coisa que vem da essência, vem de Deus. Eu falei, mas existem outras coisas que eu não concordo. Até aí a gente começa a falar com muito jeitinho e tal. Eu lembro que, quando eu mudei para Cuiabá, tem o Pedro. Eu conheci o Pedro em Ji-Paraná, em Rondônia. Isso há muitos anos. Tem coisa que a gente não pode nem falar, senão você vai descobrir a idade da gente. Mas isso faz muitos anos. E o Pedro, a gente tinha e tem uma amizade muito grande. É um irmão, na verdade. E quando eu fui para Cuiabá, eu fiquei uns dias na casa dele. E eu comecei a conversar com ele e eu vi que ele se alterou. E ele ainda estava na igreja, tocava. Ele é muito bom para tocar órgão e tal. Tá bom. Não toquei mais no assunto com ele. Quando foi na passagem do ano de 2016 para 2017, eu fiz um pedido para o Senhor. Eu falei, Senhor, a única coisa que eu quero te pedir neste ano é a conversão do meu amigo Pedro. E orei. Quando foi mais ou menos no dia 15 de janeiro, o Pedro já me ligou, querendo conversar comigo. Começamos a conversar. E hoje, graças a Deus, o Pedro é liberto, está decidido continuar servindo ao Senhor Jesus. E tudo é para a glória e para a honra do nome santo do Senhor. Então, eu quero deixar esta palavra somente frisando os dois textos, os dois versículos que foram lidos aqui. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E que também, quando Jesus disse que todo o poder sobre os céus e sobre a terra está com ele. E realmente este poder está ao meu favor, está ao teu favor. Eu sei que nós estamos vivendo hoje dias muito complicados. Estamos passando por uma epidemia, tem muita gente aí com medo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, nós tomamos todos os cuidados de higiene que são exigidos, usamos o álcool gel, a máscara, isso tudo, mas isso é apenas protocolar, é apenas um protocolo e para darmos o nosso exemplo. Mas, na verdade, quem nos guarda, quem nos deixa imune, quem nos protege,
quem nos livra de todo tipo de mal é o Senhor Jesus. Porque com ele está todo o poder, é todo o poder. É acima de qualquer coisa. Não tem nada maior do que esse poder. Então, assim, alguém diz, mas hoje mesmo eu perdi um pastor amigo, querido. Ele já estava já com 70 e poucos anos, era vice-presidente da CGDB lá da Comademate, a convenção lá do Mato Grosso, e partiu para a glória hoje. Mas alguém vai dizer, por que ele partiu? Não, partiu porque o Senhor permitiu. Porque tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus. Se alguém amanhã tiver a vida ceifada por causa do vírus, mas não foi o vírus, foi o Senhor que permitiu. No mais, é só acreditar nisso. Todo o poder sobre os céus e sobre a terra está em Cristo Jesus, e que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Foi um prazer muito grande falar com vocês, rever amigos. Marlene, que Deus te abençoe. Dá um abraço no Zé Maria, dá um abraço na Fernanda e nas pessoas que me conhecem. E amém. Melhor ainda agora, viu? Melhor ainda agora, ver vocês aqui. Principalmente você, o Wellington. Amém. Valdo. Que Deus nos abençoe. Valdo, faz uma oração para a gente finalizar, por gentileza. Então vamos orar. Estou vendo ali o Ronaldo. Isso. Não estamos longe, viu, Ronaldo? Estamos perto, viu? Já a gente continua. Na verdade, a oração ela é o seguinte. O poder da oração não está em quem ora, e sim em quem a oração é dirigida. E nós dirigimos a Deus. Falamos com Ele. Amém. Às vezes eu ensino, as pessoas perguntam, mas como é que ora? Eu falei, não existe regra para orar. Orar é diálogo, é conversar com Deus. Não é uma reza, é uma coisa espontânea. Você fala aquilo que vem do coração. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, ó Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos, meu Deus, pela salvação. Te agradecemos, Senhor, pela transformação, pelo poder da tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo que tu tem feito na vida de muitos e muitos e muitos que outrora, Senhor, estavam no engano, mas verdadeiramente te conheceram por meio da tua palavra. Meu Deus, vá ao encontro de cada um neste momento. E em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, repreende, meu Deus, todo o mal, repreende, meu Deus, toda obra maligna, repreende, meu Deus, todo espírito contrário, dá entendimento, dá sabedoria, alegra o coração, repreende, meu Deus, o espírito de tristeza, de angústia, meu Deus, manifeste a tua glória, o teu poder no meio do teu povo. É que eu te peço, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, e glorificado seja o teu nome, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez